Acho que sim. Bom, gente, bom dia. A gente vai estar dando continuidade aos trabalhos aqui, seguindo um pouco o que o Ian e os outros grupos falaram. A gente vai falar um pouco sobre o sistema elétrico de potência, né? Falando especificamente assim, de subestações, né? A gente vai falar sobre problemas de modo geral da nosso circuito de uma estação elétrica, né? Da geração. Vai falar um pouco sobre os defeitos. E dando sequência aqui, eu separei um sumáriozinho, né? Vou fazer a introdução que estava acontecendo, né? Falar um pouco sobre o sistema elétrico de potência, focando as subestações. Vou falar um defeito de sistema elétrico de modo geral. Em seguida, o Luiz vai vir falar um pouco para vocês sobre como é que a gente protege, como é que a gente evita determinados problemas. Vou dar uma aplicação que, na verdade, vai ser só uma exemplificação de como é que funciona efetivamente uma subestação, né? Então, basicamente isso, como eu falei para vocês, a gente vai falar sobre a subestação, como foi até o último tópico que o grupo do Ian falou. E, enfim, eu separei alguns problemas aqui. O mais drástico de todos, que é o blackout, que a gente quis começar falando. Por quê? O blackout nada mais é do que o apagão, né, a interrupção total de energia, de fornecimento de energia. A gente imagina que, só parou a energia, daqui a pouco ela vai ter a manutenção, vai voltar, só que existem outros problemas além disso. Quando ela volta, como a gente está numa subestação, a gente tem que partir do princípio que todos os equipamentos estão sendo operados de maneira equilibrada, de acordo com o sistema que foi estabilizado. Quando a energia volta, não volta 100% como estava efetivamente, né? Então, isso pode causar certos problemas, que engloba até o próximo tópico que eu achei interessante trazer, que foi a distorção de harmônicos ou ruído, né? Eu separei aqui, até que vocês podem ver que eu falei um pouco sobre são os ruídos ou interferências, que pode vir de interferências eletromagnéticas, né? A gente imagina uma tensão constante, né? Uma ideia aqui de uma onda senoidal, que ocorre uma distorção, né? Imagina que quando tem uma distorção, o que acontece? Se a subestação está programada ali, se aqueles equipamentos foram feitos para determinada corrente, suportar determinada corrente, determinada tensão, quando ocorre essa variação, se não for estabilizado, pode danificar, trazer problemas dos equipamentos. Assim, a gente pensa também em custos, né? Não é só o problema de um equipamento, é o que esse problema pode ocasionar, seja ela problemas na integridade de alguma pessoa ou na subestação mesmo. E quando ela para, né, gente, tempo é dinheiro. Então, tudo se torna mais caro. Outro problema que isso pode ocasionar, eu trouxe para a gente, é o baixo fator de potência, né? O que isso causa? Quando a gente tem os equipamentos que não estão operando na sua carga efetivamente como deveriam, isso cai drasticamente o nosso fator de potência, e é aquela velha história que a gente estudou aqui, tanto no começo da matéria e outros cursos, que a gente tem que estabilizar esse fator de potência, né? Que a gente coloca o banco capacitivo para poder estabilizar, né? A gente pensa só, não, a gente sabe aqui que o fator de potência abaixo de 92%, a gente toma uma multa, mas não é só questão disso, né? Tem que pensar estruturalmente falando em toda uma indústria, o quanto isso efetivamente afeta. E outra ideia aqui, englobando de novo o que os meninos aqui falaram anteriormente, surtos e picos de tensão, né? Quando a gente pensa em descargas elétricas, dependendo da subestação, assim, a gente trabalha num mundo ideal em que tudo está perfeito, né? Então, se a gente tem uma descarga elétrica, um raio, algo do tipo, e essa subestação não está preparada para isso, se não tiver um aterramento, como o Ian explicou para a gente, o outro grupo explicou, isso pode danificar, né? Como eu disse, qualquer elevação ou queda de tensão e corrente ali desestabiliza o sistema e não funciona como a gente esperava. Vou tomar parte. E, bom, foi só um panorama geral de problemas, né? Agora a gente trouxe aqui uma tabela que eu não conhecia, sendo bem injusto, não conhecia, que a tabela foi baseada aqui como referência na indústria elétrica, que separou o número de normas, são 91, se não me engano, gente, que fala sobre cada componente de segurança que utiliza no padronização de uma subestação, né? Mas a Luísa vai estar explicando um pouco melhor a aplicação de cada um desses e o que são. Bom dia, pessoal. Eu sou a Luísa e vou falar um pouco sobre as proteções em subestação. Vou falar de alguns itens dessa tabela que a gente encontrou. Então, vou começar falando sobre o relé de proteção, que é um dispositivo que monitora as condições do circuito continuamente. Então, a partir desse monitoramento que ele faz, ele detecta anomalias, faltas no circuito, como sobrecorrente, sobretensão, desequilíbrio de fase, e age em conjunto com outros dispositivos de proteção para garantir que que essa parte do sistema que contém a falta vai ser isolada adequadamente. Especificamente sobre o dispositivo, sobre o relé de proteção contra sobrecorrente,
como o próprio nome diz, ele tem a função de proteger o sistema contra corrente acima dos limites estabelecidos nesse sistema. Então, ele funciona fazendo ele funciona comparando os limites estabelecidos pelo sistema com os limites superiores de corrente estabelecidos. Ele é sempre instalado em série com os equipamentos elétricos e com os equipamentos de proteção, uma vez que ele está medindo corrente, e também está trabalhando junto com os outros equipamentos de proteção. A proteção diferencial é um relé de proteção que compara os valores de corrente. Ele pega os valores de corrente de entrada e corrente de saída e compara esses valores. Como a gente sabe, já estudou, esses valores têm que ser sempre iguais. Então, qualquer distorção nesses valores, qualquer diferença que esse dispositivo vai encontrar, ele vai operar para interromper o circuito. Então, o princípio de operação comparando as correntes, ele vai trabalhar detectando as falhas para interromper esse circuito junto com disjuntores, religadores, entre outros. O relé de proteção contra subtensão. Isso acontece, como o nome diz novamente, ele detecta tensões abaixo dos valores estabelecidos no circuito e isso pode causar alimentação insuficiente para as cargas e para os equipamentos. Então, isso pode danificar todo o sistema elétrico. E o que pode causar essa subtensão? Sobrecarga na rede elétrica. Quando a gente tem uma demanda muito crescente de carga nos horários de pico, isso pode ocasionar um desequilíbrio e uma subtensão, se isso acontecer muito rápido. Problemas na distribuição, então falhas no sistema de transmissão, falhas no sistema de distribuição, na conexão da subestação com o sistema de transmissão ou de distribuição. Essas manobras elétricas podem causar subtensão por pequenos espaços de tempo, mas isso pode acontecer. E fiação defeituosa, então os cabos elétricos desgastados podem causar uma variação de tensão, uma queda de tensão ao longo do sistema. Sobretensão é análogo ao subtensão, ele vai verificar os valores acima da tensão estabelecida no sistema. Isso pode ser causado por descargas atmosféricas. Eu acho que é a primeira coisa que a gente pensa quando pensa em sobretensão, é um raio caindo na subestação, na linha, no sistema elétrico como um todo. Isso pode causar uma sobretensão. Naturalmente, com os dispositivos de proteção adequados, isso não vai acontecer, mas é uma possibilidade. Alterações de carga, então, quando a gente tem, por exemplo, um motor com uma potência muito grande, sendo ligado num sistema de alta tensão, pode causar um pico de tensão e ser reconhecida essa sobretensão no sistema. Operações no sistema de distribuição, assim como manobras elétricas, como falha nas manobras elétricas, podem causar subtensão, podem causar sobretensão, dependendo do procedimento que está sendo feito. E a ruptura de isolamento, que representa uma falha no sistema de isolamento dos equipamentos elétricos. Então, a tensão pode também se elevar em níveis além dos definidos pelo sistema. Os disjuntores, que apresentam um princípio de funcionamento mecânico, e o princípio de acionamento pode ser manual ou automático. Então, os disjuntores vão agir junto com os outros equipamentos, junto com religadores, chaves seccionadoras, para garantir que, assim que ele receber a informação que de alguma falta no circuito, tem que ser aberto. E a gente define a gente destaca 3 tipos de disjuntores de acordo com o isolante usado para extinguir o arco elétrico. Então, a gente tem o disjuntor a óleo, em que o óleo faz esse papel isolante, os disjuntores a SF6, que é um gás com propriedades isolantes, e os disjuntores a vácuo, no caso, o vácuo age como o dielétrico. Os transformadores de corrente e de potencial não agem sozinhos como elementos de proteção, somente eles. Eles agem junto, dentro de outros equipamentos de proteção. Então, os relés de proteção têm pequenos transformadores de corrente ou transformadores de potencial, de acordo com a necessidade, para garantir que a medição vai ser feita de forma adequada. Isso é crucial para o funcionamento dos relés de proteção, porque se esse relé é acionado de acordo com o nível de tensão ou corrente que ele detecta, é muito importante que esse nível esteja correto, que essa medição seja adequada. E os transformadores de corrente e potencial garantem isso para a gente.
O sistema de aterramento, como o pessoal falou, eu vou fazer só vou passar brevemente, vai permitir um caminho para corrente de sobrecarga, então isso ajuda a evitar acidentes, evitar fluxo de calor, passando pelo circuito, pela subestação. Isso não aumenta, mas mantém a vida útil do equipamento. Isso evita que o desgaste dos equipamentos seja muito grande e que esse equipamento consiga funcionar da forma como do tempo que foi estabelecido pelo próprio fabricante. E, por fim, as chaves seccionadoras que vão proporcionar o isolamento do circuito de acordo com informações de outros relés de proteção também, né? Então, ela funciona. Uma das mais comuns é a chave seccionadora com ruptura a ar. É muito usada em instalações de alta e extra alta tensão. Então, os contatos metálicos são separados por uma pequena distância e o ar vai funcionar como dielétrico. E é importante lembrar que em subestações e sistemas de proteção em geral, os elementos de proteção não agem sozinhos. Então, a gente não vai ter um sistema de subestação só com um disjuntor, só com uma chave seccionadora. Eles funcionam em conjunto num sistema de proteção coordenada, ou proteção coordenada ou proteção seletiva, de acordo com a falha em cada local do sistema. Isso é importante de ressaltar. A gente não trabalha só com um dispositivo de proteção. Sempre são vários para garantir a maior confiabilidade do sistema e da qualidade de energia. E eu vou passar a palavra para o Pedro, que vai fazer uma aplicação. Bom, gente, aí englobando tudo que a Luiz falou agora sobre as questões de proteção, né, e crescendo um pouco mais sobre isso, a gente imagina... Bom, isso aqui é um exemplo muito simplificado, só para a gente ter uma ideia de como funciona, interligando tudo que ela falou, né? A gente imagina um fornecimento aqui de alta tensão, de 79 kV ou mais, e como ela disse, os relés, eles são, assim, além de operarem em determinada corrente, entenderem que se subirem daquele nível ali, vai ter que mandar uma informação para o disjuntor para desarmar, para a segurança da instalação, eles também são extremamente sensíveis. Então, assim como a gente viu também em MESE, né, com o professor Léo Fome, a gente não tem equipamentos que medem altas tensões, a gente tem sempre um transformador que reduz para poder medir em baixa escala, né? Então, depois de uma alta tensão, a gente tem sempre um TC e um TP, né, um transformador de corrente de potência, para reduzir a tensão e a corrente de forma que o relé seja capaz de ler sem danificar ele, né? E eu li, e foi engraçado que eu li, porque uma explicação que teve sobre os transformadores, que eles podem ser burros, né, e não reagirem de forma rápida ou não agirem. Então, para isso que precisa de um relé para informar, opa, o sistema aqui era para estar operando com tantos volts, com determinada amperagem, subiu, ele manda um sinal para o disjuntor desarmar. E, além disso, ele precisa sempre ter, por segurança, aqui eu botei uma bateria, né, para exemplificar uma carga de alimentação para o próprio relé, para ele, numa falha, num problema de fornecimento de energia, quando tudo for voltando aos poucos, ele está sempre ativo ali para evitar um problema maior, né? Bom, basicamente trouxe uma conclusão aqui, né, para a gente finalizar a apresentação e falar. Separei 3 pontos aqui que são a gente considerou os mais importantes, que é 4 pontos, né, que é a segurança humana, que é o primeiro lugar, né, a gente garantir sempre a segurança das pessoas, sem mortes ou acidentes, a proteção dos equipamentos, né, que, querendo ou não, um equipamento desse é realmente muito caro, a manutenção também é cara, e enfim, se uma indústria dessa parar, a gente pensa, pô, parou de fornecer energia aqui, não, a gente não pode pensar só em pequena escala como a nossa casa, a nossa residência. O Ian mesmo falou sobre hospitais, mesmo tendo geradores, a gente sabe que não vai trabalhar da mesma forma que trabalharia se tivesse tudo com alimentação constante, né? Enfim, englobou exatamente o que eu disse aqui, né, na continuidade do serviço, que é minimizar interrupções, né, manter um fornecimento contínuo e com isso tudo a gente mantém a estabilidade do sistema e a integridade da energia e dos equipamentos. Só para complementar na conclusão, que a gente acabou não inserindo esse tópico, mas a qualidade do fornecimento da energia é crucial também. Todos os defeitos ocorrem por mau funcionamento do sistema de proteção. Então, o sistema de proteção tem essa função de garantir, além desses tópicos mencionados pelo Pedro, a qualidade no fornecimento de energia. E é isso. Seja esperanças.